aí, pessoal, vocês podem estar estranhando, mas quem está aqui hoje sou eu, Manuel, diretor de marketing de receitas da Bripe. E estou aqui recebendo o Márcio, do casal Outlier, e o Brandon, que é gestor de tráfego do time dele. Eles vieram fazer uma visita na Bripe, tem uma surpresa para eles aqui daqui a pouco, né? E a gente vai bater um papo um pouquinho para conhecer o negócio deles, saber como que eles estão tocando esse negócio, e conhecer um pouquinho da história do Márcio, que é uma história massa. Eu acho que inspira a gente, inspira quem está no nosso mercado, né? E vamos direto ao papo. Top demais. Quem que é o Márcio e como que isso tudo começou? Boa. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês na Bripe aqui. Recepção extraordinária. E queria que a minha esposa, né, do casal, né, o Tilar, estivesse aqui, mas acabou de ganhar neném. Tá com 2 meses e não pôde estar aqui conosco, mas... Tá lá cuidando do bebê Outlier. Neném Outlier, né? Estamos aqui por elas. Quem que é o Márcio hoje? Márcio hoje é um ex-motoboy, um ex-CLT, que eu não tenho uma história, eu costumo falar que eu não tenho uma história triste. Como várias pessoas têm, eu não tenho uma história triste, mas eu tenho uma história de superação. Uma pessoa que, independente do lugar que esteve lá atrás, estava feliz. Se era CLT, se era motoboy, estava feliz. Mas eu sabia que não era ali que seria o meu lugar para sempre. Então eu tenho uma história de superação. Uma pessoa que sempre, independente do lugar que esteve, veio se superando, buscando novos desafios. Nunca me vi numa situação confortável. Nunca me senti confortável. E não estou confortável até hoje. Porque sempre estamos almejando buscar mais, querer mais, crescimento. E não é ganância, né? É ambição. A ambição da pessoa que veio do pouco e que busca dar o melhor para sua família, que é o meu primeiro princípio, a minha família. Hoje o Márcio era um ex-motoboy que vem batalhando bastante e está conquistando aí diversos sonhos através do digital. Legal demais. A gente tem falado muito aqui na Bripe, quem teve com a gente em Afiliados Brasil, ou quem acaba vindo aqui na Bripe ou nos vê nas próprias redes sociais, tem visto que a gente tem falado muito de educação, de capacitar nosso mercado, né, de preparar nosso mercado para que ele seja mais sustentável, né? E ali nos bastidores, a gente estava batendo um papo, você traz um case interessante assim, de como você viu a sua realidade financeira, né, ser transformada de uma forma muito rápida e como você aprendeu de uma forma não tão boa assim, lidar com essa transformação não é tão simples assim, né? Porque a gente precisa ir se adequando, e mais do que isso, a importância de entender ali quando você está nesse mercado e quando você começa a faturar, né, o que é dinheiro da empresa, o que é dinheiro meu, né? O que eu tenho que segurar aqui para reinvestir no negócio, né? E não, todo esse dinheiro que está aqui é o meu dinheiro para eu viajar, para eu curtir. Conta um pouquinho disso, eu achei bacana demais ali a sua história, de como você saiu ali de uma renda mais baixa e no final de um ano você estava ganhando muito mais do que você ganhava. E aí, obviamente, essa constância ela não é tão exata, e aí você teve que depois que conviver um pouco com a queda. Traz isso pro público. Eu acho que essa história você contou pra gente, eu fiquei tão empolgado com ela ali. Eu acho que é uma história que inspira também a galera e acaba ensinando quem está começando que a gente precisa olhar para o futuro, né? A gente está aqui, está ganhando hoje, dá certo, escala, mas e amanhã? E depois de amanhã? Conta pra gente essa história, que ela é bem legal. Top demais. Eu vou começar do princípio, né? Como que o Márcio começou a ganhar dinheiro com a internet hoje no digital, para a gente chegar nessa famosa gestão financeira que poucas pessoas têm e que muitas pessoas quebram por causa disso, né? Quando eu iniciei no mercado digital em 2023, né? Em novembro eu tive em novembro de 2022 tive grandes problemas pessoais, né? E eu tive que buscar alguns meios de começar a ganhar dinheiro, né? Passei 2022 numa situação bem difícil, virada de ano ali com o motoboy, e veio a surpresa em janeiro de 2023, no dia 14 de 1 de 2023, eu sofri acidente. Sofri acidente de moto ali, e eu chorava bastante naquele dia. Eu lembro até hoje, toda vez que eu falo me emociona bastante, porque eu deitado ali no asfalto ali, esperando socorro, e chorava muito, chorava bastante mesmo, e as pessoas perguntavam pra mim: Márcio, o que foi? Calma, o socorro já está chegando. E toda vez eu falava pra eles: calma que não tá doendo,
Eu tô bem, não é socorro, não tá doendo, eu estou bem, tô bem. E eu falava, eu olhei, eu falava bem direto assim, né? Se eu te contar, você não vai entender. Mas qual que era o motivo do meu choro? Eu sabia que era o dia da minha transformação. Eu sabia que aquele dia 14/1 de 2023 era a mudança que, nos nossos olhos, ninguém conseguia enxergar. Mas no meu espiritual de Deus, ele me mostrava que era uma transformação que estava prestes a chegar na minha vida. Que ele já vinha... acredito muito em Deus, né? Não vamos falar de religião, acredito muito em Deus. E que aquele dia ele falou pra mim, falou, tem um propósito. E no dia 14/2 de 2023, exatamente um mês depois, eu fiz a minha primeira venda dentro do mercado digital. E quando eu falo que é um propósito de Deus, é muito interessante, porque no dia 10, eu conheci uma pessoa através do Telegram, e no dia 10 de 2023, dia 10/2 de 2023, conheci uma pessoa no digital, né, através do Telegram, conversando com essa pessoa, a pessoa me apresentou um produto, como que funciona, como que é, e isso me abriu muito, me deu uma alegria muito grande, né? E como eu sempre acreditei muito em Deus, eu falei pra minha esposa assim, eu falei, amor, não vamos comprar nada agora, vamos ajoelhar e orar, porque se Deus mostrar pra nós, vamos fazer. E nesse dia é muito interessante porque eu não podia ajoelhar, né? Porque eu tava com o tornozelo quebrado, tava arrebentado, tinha acabado um mês de acidente. E eu falei pra minha esposa, amor, hoje eu vou ajoelhar, hoje eu vou orar. Eu quero orar pra Deus e pedir um direcionamento pra Ele. E ela naquele dia, eu lembro até hoje, ela me ajudando a entortar minha perna. Ajudou eu a ajoelhar ali, eu e ela do lado ali, um do outro, chorando, orando pra Deus. Independente da minha situação, sempre fui muito alegre, muito contente, sempre me emocionei demais. E eu ajoelhado ali, orando pra Deus, eu pedi pra Deus. Falei, Deus, me mostra se é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça. Me mostra se é esse o propósito que o Senhor tem na minha vida, que eu vou ir pra cima. Eu vou me dar o meu melhor. Cara, nesse dia, nós deitou ali, né, pra dormir. Eu sonhei com todas as coisas boas. Tudo que você imaginar de coisa boa, eu sonhei naquela noite. Eu sonhei com esse roxinho da Brive. É engraçado falar, mas eu sonhei com aquela plataforma ali, né? E eu vi minha família bem. Eu vi viagens, carros. Eu vi eu bem. Eu ganhando realmente ali, faturando. E eu acordei no outro dia e é tão legal porque eu não falei o meu sonho pra minha esposa. E nem ela falou dela pra mim. Eu só virei pra ela na hora que eu acordei e falei, amor, eu tive uma resposta, e você? Ela falou também. Aí, nós dois juntos, vamos. Então, foi quando nós começou. E, cara, eu me doei pra isso. Eu me dei pra isso. Eu me dei totalmente. Eu tava sentado, eu sempre sentava na cadeira ali, numa cadeira da escola, com o meu travesseiro embaixo, porque doía pra caramba, aquela cadeirinha da escola amarelinha, né? Já tava meio zoado, né? Zoado. Pezão pra cima, quem já quebrou a perna sabe, tem que ficar com o pé pra cima ali, porque senão coagula sangue, né? E trabalhando, desde esse dia que eu tive essa resposta, eu me doei totalmente. Então dava 2 horas da manhã, minha esposa vinha e me chamava pra deitar, e quando dava 5 horas da manhã eu já tava naquela cadeira novamente, trabalhando ali. E desde então, minha primeira venda veio depois de 4 dias, mas com um trabalho incansável, fazendo. E é interessante porque naquela época eu tive que fazer tudo, né? Não tinha uma fórmula. Eu tive que gravar funil, eu tive que fazer criativo. Eu não sabia, eu era motoboy, eu sabia pilotar uma moto, eu não sabia mal mexer no computador. Mas você teve alguma mentoria ou não? Você foi ali curioso e buscou YouTube, foi fuçando para conseguir construir essa estratégia que você construiu? Porque sua primeira venda em 4 dias é um resultado muito, muito, muito bom, assim. Muitos dos nossos convidados, o pessoal que a gente conversa, muitos demoraram meses para fazer a primeira venda. Então, assim, seu resultado é um resultado... Claro que aí nós estamos falando também dos desígnios de Deus, poxa, você sonhou com isso, né? Eu acho que tem a vontade, tem a fé, tudo isso ajuda, mas como foi essa busca pelo conhecimento mesmo para você? Porque aí tem a parte técnica, né? Com certeza. Eu acho que Papai do Céu dá pra gente aquilo que a gente precisa no sentido da vontade, de fazer acontecer, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E aí Com buscar certeza. a parte técnica foi um corre que você teve que fazer. É que a fé sem trabalho, ela é morta, né? A fé é morta. Então eu tive muita fé, mas eu tive que me doar pra isso. E eu conheci uma pessoa pelo Telegram. E foi essa pessoa que eu fiz uma call. Eu fiz literalmente uma call de um dia inteiro. E era aquilo que eu tinha. Eu não tinha mais nada. Eu só tinha uma call gravada foi umas 4 horas de call direta. E o restante, ele me entregou o arroz e o feijão. A mistura eu tive que buscar e fazer. E desde então eu me doei tanto, porque foi no dia 10. Então foram 4 dias de trabalho intenso. Muito, muito, muito trabalho mesmo.
buscando, pesquisando, e foi onde que eu fui autodidata, né? Onde muitas pessoas pecam. Eu comprei uma mentoria, o cara me entregou um produto, um funil e pronto, vou vender. Não, você tem que... E ser autodidata é muito mais difícil, porque você tem que sair da zona de conforto, né? Totalmente. Você precisa realmente... Você precisa dessa entrega que você está dizendo. Né? Você podia botar sua perna para o alto lá e esperar seu pé melhorar. Não, mas espera aí, eu vou ficar o dia inteiro sentado aqui até conseguir. Isso é uma capacidade que o autodidata tem que ter. Ele precisa se disponibilizar para aprender. Né? E isso é difícil, pô. Sair da zona de conforto é difícil. Totalmente. Sair da zona de conforto exige de você ser outlier, né? Ser fora da curva realmente, porque poucas pessoas conseguem, né? Daí então eu busquei conhecimento, muito conhecimento, e no dia 14, eu comecei no dia 13, né? No dia 13 já atendi bastante cliente e já dormi frustrado. Falei, cara, atendi mais de 100 clientes que não fiz uma venda, eu sou ruim, eu sou horrível. Já dormi com aquela sensação ruim, mas eu sabia que eu tinha que buscar mais. E daí no dia 14 veio a minha primeira venda, veio aquele famoso boleto. É a primeira venda, veio o boleto, mas foi convertido. Você já começou criando um funil pro WhatsApp e trabalhando no X1 ali, ou seja, você fazia seu tráfego, você fazia sua venda, realmente você estava fazendo tudo ali, você estava coordenando o campo inteiro. Que lá em fevereiro de 2023, não tinha aquela mentoria ainda que o cara chegava, esse aqui é um produto, esse aqui é um funil, esse aqui é o criativo. Faça, igual existe hoje. Hoje existe bastante. Mas lá eu tive que buscar o que era criativo, buscar o que era tráfego e buscar como que eu vou gravar um áudio. Porque hoje em dia, você pega aqui, cara, toma aqui o funil, tá gravado, tá pronto. Eu tive que gravar. Então, imagine, um motoboy... Aí não tinha entendimento de nada, eu sabia conversar. Eu já tinha uma didática muito boa, porque eu conversava muito com o cliente, né? Ali no porta a porta, né? Quando eu fazia a entrega. Mas nunca imaginava ter que gravar um funil. Vou gravar um funil de venda. Então eu comecei a gravar o funil ali e foi muito boa a experiência. E tem sido muito boa a experiência ali cada dia mais, né? Então tive que criar do zero mesmo. E esse contato que você fez lá no Telegram, ele já te apresentou o produto, ou seja, você já entrou lá mais ou menos com o produto escolhido. Essa call já foi para te dar uma orientação do produto e tudo mais. Exato. Como funcionava a Bripe ali. Exato, ele foi mesmo para desenhar como que era a Bripe, desenhar ali que eu precisava fazer um anúncio, que eu precisava de um criativo, desenhou ali que eu precisava de um funil para vender, como que os clientes iam chegar no meu WhatsApp. Ele me ensinou as instruções de como você atrair o cliente para o seu WhatsApp. Então, dali em diante, você precisava de um funil. Você precisava do funil, precisava converter e como atrair esses clientes. Então, ele me ensinou todo o contexto, detalhe por detalhe, e por dentro disso, eu precisei correr para fazer. Né? Então, em 4 dias, você fez sua primeira venda. 4 dias, minha primeira venda. No final de um ano, você estava vendendo uma média de 32 mil mês. 32 mil mês. Nos meus primeiros 15 dias, foi no dia 14 de 1 de 2023. No dia 28 de 2 de 2023, que finalizou o mês, eu tinha feito quase 7 mil. Então, assim, pra mim, eu tava rico. Quanto você ganhava como motoboy? Como motoboy, eu cheguei a tirar 3.500. Ou seja, você fez o dobro. Eu fiz o dobro, com a perna quebrada, sentado na cadeira da escola, com o pé pra cima ali, quebrado, e eu consegui 7 mil ali. Sabe qual que é o curioso? Eu falei no palco do Afiliados Brasil sobre o projeto Bripe Academy. O que você falou tem muito match com o que eu falo. A Bripe, desde quando essa diretoria assumiu, né, a sua gestão, a gente tem entendido a Bripe de um propósito diferente. Se em algum momento talvez o propósito tenha sido deixar as pessoas milionárias, a gente começa a olhar e entender que o parâmetro de sucesso ele é muito individual. E a gente limita muito um propósito quando a gente fala que é deixar as pessoas milionárias. Muitas pessoas ficarão milionárias, mas algumas pessoas ficaram muito realizadas, ganhando e fazendo renda sem necessariamente ficar milionários. E é justamente isso que fez a gente reentender o propósito que a gente tem como Bripe mesmo, nossa função social. E a gente tem dito que o propósito da Bripe é transformar vidas e mercados, gerando oportunidade de trabalho e renda através da tecnologia. Esse é o propósito da Bripe hoje, né? E esse não é um propósito só da Bripe, por exemplo. Se eu for olhar o que faz o Uber, né, o Uber é isso, o Uber está gerando renda para as pessoas, renda extra às vezes, as pessoas têm seu trabalho e depois dirigem de Uber, alguns só dirigem de Uber, mas está gerando renda usando a tecnologia.
O iFood é a mesma coisa pro motoqueiro. E aí quando você conta essa sua história de que você estava lá no trânsito, trabalhando como motoqueiro, sofreu um acidente, e eu vejo como a Bripe pode gerar renda com a pessoa sentada na cadeira, com a perna para cima. Isso me dá muita alegria de entender que a gente tem um propósito bom, com a possibilidade do trabalhador ali que está ali no dia a dia dando sangue, fazer isso em segurança na sua casa, ou depois que escalou, em qualquer lugar do planeta, né? Podendo viver de uma forma bacana, e isso é muito legal. Essa flexibilidade é uma coisa que a gente se orgulha muito. E isso está muito presente na sua história, porque olha essa história. Poxa, eu estava na moto, me acidentei, aí eu tive a oportunidade de mudar a minha vida sentado na segurança da minha casa, me recuperando do meu acidente, e mudar a minha realidade, ganhar o dobro do que eu ganhava. O dobro. Né? Isso é legal demais. Isso me enche de orgulho. Né? Feliz de eu estar aqui hoje conduzindo esse papo. E a Bripe vai muito além disso. Né? Por que a Bripe vai muito além disso? Eu conto com mais de 15 colaboradores na minha empresa. Então, iniciou pela Bripe. Então, a Bripe fez uma pessoa ganhar dinheiro com produtos, com apoio, com suporte. E através dessa pessoa, ela precisa de um time. Ela precisa de um gestor de tráfego. Quando você vai crescendo, né? Com a proporção que você vai crescendo, você precisa de mãos, de braços. Então você vai precisar de um gestor. Você virou empresa. Você vira uma empresa. Você precisa de um design, você precisa de um videomaker, do gestor de tráfego, que está aqui hoje conosco. Então, assim, isso é muito interessante porque vai muito além de apenas... Hoje vocês contam ali vamos colocar ali com 10 milhões de pessoas cadastradas na Bripe. Mas desses 10 milhões de pessoas cadastradas na Bripe, quantas pessoas através dela geraram mais empregos? Exatamente. Então vai muito além. E daí no meu segundo mês, voltando ali, né? No meu primeiro mês, na verdade, fechado, né? Foi em fevereiro, eu finalizei com 7 mil, quase 7 mil, né? 6.800 e pouquinho, 92. E em março, dia 1º de março até o dia 31 de março de 2023, eu finalizei aquele mês com 32 mil. E você sabia lidar com esse tanto de dinheiro? Cara, não sabia lidar com isso. Não, eu era um motoboy, vamos lá, vamos falar o verbo. Quebrado porque... Eu era motoboy e recebia 3.500, no máximo ali. Mas eu tinha um aluguel para pagar, eu tinha uma pensão para pagar, porque eu tenho 2 filhas hoje, né? E uma das minhas filhas não é desse atual casamento. Tive que pagar pensão, aluguel, água, luz, compromissos de casa, compras. Então, assim, 3.500 bem ajustadinho. Então, 32 mil, quando eu fiz 32 mil, eu olhei para minha esposa assim, minha esposa olhava para mim e falei, tamo rico. Tamo milionário, tamo ganhando dinheiro aqui. Aí que veio o grande quesito, o grande case do negócio. Chega na sua pergunta, como que foi gerir isso? Cara, foi muito... Uma pessoa que veio do nada, não tinha nada, começou a ganhar muito dinheiro, pra mim eu queria investir no quê? Eu vou comprar casa? Vou comprar terreno? Vou investir em gado? Vou investir em caminhão? O que eu... Não tinha esse pensamento, não tinha esse pensamento de empreender. Recebi 32 mil, eu vou colocar 32 mil na operação, não é o meu dinheiro. Eu vivia com 3.500. Então qual que era o raciocínio? Eu tinha que tirar 3.500 para casa e o restante reinvestir para minha empresa chegar a 100 mil, 200 mil, 1 milhão. Mas eu não tive esse pensamento. Queria eu... E aí, como que foi? Cara, queria eu estar lá atrás hoje, do jeito que eu estou hoje, né? Eu falei, cara, se eu tivesse 32 mil naquela época, eu iniciando, eu falei, não, pera aí. Eu poderia ter feito uns milhares aí mais cedo. Mas daí é interessante porque é onde você cria crescimento, você se capacita, né? Tem que passar por isso. Enfim, então 32 mil eu fiz muito investimento. Eu investi em viagem, eu investi em roupa, eu investi em carro, eu investi em tudo menos no que era mais importante. Fazer com que minha empresa viesse faturar mais. Isso me fez forte, tem me feito forte. Porque o mercado hoje, ele precisa disso. E a Bripe está fazendo isso muito bem. Tive a oportunidade de conhecer a equipe e pessoas que, igual você, tem um projeto, vocês estavam comentando comigo ali nos bastidores, né? Tem um projeto para isso, para gestão financeira. Então fica um recado para você que está iniciando também no digital hoje. Se liga na dica, essa dica ela é primorosa, gente. É a dica de quem viveu o que ele acabou de contar aqui. Qual que é a dica? Cara, fica a dica para quem está iniciando hoje no mercado já, ganhando os primeiros 50 mil, seus primeiros 100 mil. Cara, tem uma boa... Busque entender e aprender sobre gestão financeira. Sobre você realmente saber investir o seu dinheiro. Porque se você for uma pessoa igual a mim e investir em coisas supérfluas, talvez de onde você queira chegar vai demorar.
Entendeu? Então você sabendo investir e buscar uma boa gestão financeira, você vai chegar ali no seu objetivo mais rápido, você vai saber como lidar com isso. Então se você ganhou 30 mil hoje nesse mês, você não tem 30 mil. Se considere uma pessoa pobre e quebrada ainda. 30 mil quem tem é a sua empresa. Tira os seus gastos que você tem que pagar em casa e invista esse dinheiro que você vai chegar lá bem mais rápido do que investir em coisas que não são importantes no momento. Dica de ouro, tá, gente? Dica de ouro. E aí, eu tenho uma surpresa aqui. Quando você estava a caminho, você ia estar por aqui, a gente aproveitou para combinar essa visita. E na conversa a gente falou que você estava muito próximo de atingir uma meta, que é uma meta marcante. Eu tô curioso para essa surpresa aqui, hein? Porque ele tá falando de surpresa, eu falei, qual que será que isso aí, hein? E essa meta, né, a gente falando, é a meta do 1 milhão, né? O saque, 1 milhão em saque. Né? E estava muito próximo, e aí a gente foi acompanhando desde a hora que você chegou aqui na Bripe, e você bateu 1 milhão agora. É nada, aí. Você não falou isso aí, não? Você bateu 1 milhão agora. E aí na correria, eu já pedi a turma para pegar um negócio aqui, para te entregar demais. Em mãos. Olha só, pessoal. Então aqui, estamos aqui no podcast da Bripe, recebendo a placa surpresa, hein? Placa surpresa de 1 milhão em saques na Bripe, aqui, hein, Brenda? Vamos abrir aqui pra turma ver, ó. Vamos abrir agora, ó, e colocar água aqui. Márcio, parabéns pela conquista. Aqui, ó, a sua pulseirinha. Top, cara, olha. Essa pulseirinha aí só tem quem já sacou 1 milhão na Bripe. E lembrando, pessoal, saiba investir esse valor aí, hein, cara. É 1 milhão em saque, hein? Você consegue fazer aí alguns outros milhares. Então, boa parte desse 1 milhão em saque... Hoje é dinheiro seu. Hoje é dinheiro meu. Parte é dinheiro da empresa. E é normal, tá tudo certo. Tá certo. Né? E essa é a primeira? É a primeira. É a primeira? É a primeira de 1 milhão. Vai vir várias aí. Vamos buscar agora de 5, né? Exatamente. 5 e... As outras são apenas consequência. É uma marca... 1 milhão é muito marcante demais. Depois a gente vai fazer ali umas fotinhas e fazer um material. Vamos deixar aqui pra galera ver. Galera ver aí. Brandon, aí você tá aqui acompanhando, né, seu parceiro, seu mentor, te trouxe para o negócio, entendeu que precisava ter uma estrutura de empresa. Isso é legal porque quando o afiliado, assim como o produtor, entende que ele precisa ter uma estrutura de negócio, de empresa, e começa a colocar pessoas para fazer junto, ele aumenta exponencialmente a possibilidade de escalar. Né? E aí você chega para esse lugar aqui, né, de estar do lado, de ser um suporte, trabalhar com o tráfego, que é uma função extremamente importante para quem está quem está no nosso mercado. Conta um pouco da sua chegada, como que é essa relação com o Márcio, como que você tem contribuído para o time, né, como que tem seu dedo aqui, porque afinal de contas, né, a placa é o reconhecimento do Márcio, obviamente, mas da equipe toda. Né? Como que foi essa caminhada para você? Antes de você responder, Brendo, essa marca de 1 milhão, ela fala bem mais sobre o nosso time do que apenas sobre o Márcio. Porque sozinho você até consegue. Só que acho que leva mais tempo. Mas quando você tem braços, você tem time 100% empenhado. Porque eu deixo bem claro isso lá dentro do nosso escritório hoje. O meu crescimento depende do crescimento deles. Se eles não crescerem, eu não cresço. Então eu preciso deles. Seu time tem quantas pessoas hoje? Você falou mais hoje cedo. Tem mais de 15 pessoas hoje. Então, mais de 15 pessoas. Não sei se vocês perceberam, mas nós tivemos outra dica de ouro aqui. Né? Sozinho é muito mais difícil. É muito mais difícil. É muito mais difícil. Porque antes de você... Desculpa te cortar, tá, Brenda? Já vai se apresentar, hein? Aproveitando o detalhe, né? Cara, hoje sozinho vai, beleza. Mas quando você nunca é bom em tudo. Eu nunca fui bom em design, nunca fui bom em fazer um criativo. Só que quando você começa a pensar como um empresário, um bom empreendedor, você entende que você não precisa ser bom em tudo. Então você começou ali a fazer os seus primeiros 30 mil, seus primeiros 10 mil. Pô, eu tô ganhando 10 mil, eu invisto 2 mil em tráfego, tá me sobrando 8. Por que eu não invisto em um design? Eu vou delegar a primeira função, porque uma pessoa focada 100% em fazer criativos, ela vai dar o melhor dela. O seu criativo vai sair melhor do que você esteja fazendo. Pô, tá dando bom. Tô fazendo 15 mil, 20 mil por mês. Por que eu não invisto em um gestor de tráfego? E eu fico focado somente em atender. Beleza, você vai delegar. Então, às vezes, você não precisa delegar, contratar o gestor, o design, não. Você iniciou e você começa a delegar aquelas primeiras partes que você não se dá bem. Isso é ser um empreendedor. Então, você tá ali fazendo seus primeiros 30 mil e você vai falar, não, eu não gosto, eu odeio fazer criativo.
É o Márcio hoje. Vou fazer o quê? Eu vou colocar um design que vai fazer criativos. Pô, eu não gosto de fazer atendimento. Pronto, vamos delegar para fazer atendimento. Então, dessa maneira, você gera receita, gera emprego, você está ajudando outra pessoa que está buscando e vai crescer. Vai crescer. Você vai aprender a colocar 2 atendentes, 3 atendentes, 4 atendentes. Quando você for ver, você vai estar aqui na Bripe fazendo um podcast e recebendo ao vivo uma placa de 1 milhão. Aqui. E esse é um ensinamento para a vida, né? Eu costumo falar isso muito, inclusive, que reconhecer as nossas próprias limitações faz com que a gente consiga investir tempo em ser melhor naquilo que a gente realmente é bom e que a gente busque parceiros bons para ser braços junto com a gente naquilo que a gente não dá conta, poxa, e ninguém dá conta de fazer tudo. Isso é um fato. Para você crescer, precisa de pessoas. Você quer fazer 1 milhão, 10 milhões, vai precisar de pessoas. Sozinho vai ser difícil. E Brendo, bora. Como é fazer parte do nosso chegada, time? Como que foi fazer parte dessa história, construir isso tudo? Conta um pouquinho pra gente. Vamos lá. Prazer para quem não me conhece, eu sou o Brendo, né? Sou o gestor da equipe do Márcio. Eu já estudo já no mercado. Primeiramente, me agradecer a Deus por estar aqui, né? Ao Márcio também por ter dado essa oportunidade. Faz 4 meses já que estou na operação dele. E agradecer vocês também pela recepção de vocês aqui, né? Porque foi excelente até o momento. E vamos ter várias experiências para frente aí. Então, para quem não me conhece, já falei essa história várias vezes para o Márcio. Eu trabalhei 4 anos na sorveteria. Só que nesse período de 4 anos, eu estudava muito sobre o mercado. É diferente do Márcio, que estudou 1 mês aí e aplicou. Eu já estudo já faz 3 anos. Né? Esse ano fez 3 anos aí. Só que assim, eu sempre fui um cara inseguro. Estudava, mas assim, não tinha confiança total em entrar e fazer parte daquilo. Né? Porque assim, querendo ou não, tem muita gente que fala coisa e você acaba fazendo, não vai, né? Comecei a estudar, apliquei algumas coisas, acabei que não deu certo. E através de um amigo meu, quando ele ficou sabendo que eu comecei a estudar em relação ao mercado digital, me passou ali uma visão sobre o Márcio. Né? Eu já conheci o Márcio, assim, só que mais de visão, não sabia exatamente o que ele fazia. Né? Aí eu comecei a estudar ali sobre o Márcio, tudo. Ele falou, tem um cara que eu conheço aí, e apresentou o Instagram do Márcio. Onde que eu conheci ele, vi que ele tinha resultado, né? Já conheci ele faz mais ou menos 1 ano e meio, assim, em relação digital, e eu acompanhava ele. Foi onde que uma vez eu entrei em contato, cara. Conheci ele numa lojinha lá perto de casa, conheci ele pessoalmente, e eu falei, vou comprar sua mentoria, cara, que eu quero, né, fazer parte disso. Que eu vi que ele realmente... foi meu mentorado primeiro, pô. que eu vi que realmente a gente tinha resultado com ele, através dele. Fui lá, eu comprei, só que assim, como eu trabalhava na sorveteria, meu tempo era um pouco curto, eu não conseguia realmente executar ali. E eu chegava um pouco tarde em casa, aí, mas mesmo assim, sempre estava estudando ali, tentando aplicar. E eu sempre reagia às coisas que ele fazia, porque, tipo assim, achei legal, porque ele tem muita semelhança comigo, tipo, as coisas que ele fazia, né, sempre buscando ali. Também sempre falando em Deus, que é uma coisa que eu sempre também coloco a Deus à frente de tudo que eu faço também. E a gente estava ali, eu sempre estava interagindo com ele. Foi onde que uma vez ele estava num evento, eu peguei e mandei uma mensagem para ele pegou e mandou uma mensagem para mim, perguntando, né, o que eu estava fazendo no momento. Eu expliquei, trabalhava na sorveteria, tudo certinho. Ele falou, você tem interesse em fazer parte da equipe? Eu peguei e falei, rapaz, o cara que meu sonho tá ali, né, acompanhando tudo, fazendo mentoria. Eu falei, tem. Foi onde que a gente conversou tudo. Eu entrei para a equipe dele, não sei se ele chegou a mencionar, mas eu fiquei 1 mês antes de estar agora como gestor, como suporte da equipe dele, né? Mas nisso eu já tinha estudado um período de gestão, inclusive até comprei uma gestão com ele também. Então, assim, foi várias etapas, né, de aprimoramento ali para a gente estar estudando em relação ao que eu faço hoje dentro da operação dele. E desses 3 meses para cá, eu estou na operação, na gestão dele, que é onde a gente vem tendo esses resultados aí e fazendo com que várias das pessoas venham ter resultado também dentro do mercado. E, inclusive, parabéns pelo seu 1 milhão. Né? Que eu não esqueci de parabenizar. 1 milhão de vocês, pô. É 1 milhão? Nosso 1 milhão. Nosso 1 milhão. E estamos gerindo, né, até tendo também esse novo projeto que provavelmente irão falar, né, sobre. E a gente está indo com tudo aí para a gente estar trazendo resultado aí e mais milhões, né? E quem sabe daqui uns meses a placa de 5 milhões, se Deus quiser. Tá perto. E aí, vamos lá. Sua fala tem um negócio que eu acho muito interessante, assim. O nosso mercado, ele tem uma narrativa, né, muito comum a gente ver, o pessoal falando que é fácil, que está disponível para qualquer um, que é só ir lá e fazer. Mas na sua fala, você fala assim, não, eu tive que estudar, eu dediquei tempo, eu fiquei 3 anos ali lendo sobre isso, pesquisando. Está disponível. Eu acho que as pessoas que
que se prontificam, as pessoas que têm fé, mas que dedicam trabalho, tempo, resiliência, elas conseguem chegar. Né? Como que vocês conseguem ver? E aí eu não estou falando de uma formação, obviamente, formal, né? Não estou falando de fazer faculdade, não estou falando nada disso, mas da importância de estudar, de dedicar tempo ao conhecimento, para realmente conseguir chegar no resultado no nosso mercado. Tem pessoas que, quando eu conto um pouco dessa minha trajetória vai bem além, né? Mas resumidamente é isso. As pessoas falam, nossa, o Márcio teve sorte, começou dia 10 e em 4 dias fez a primeira venda. Só que eu garanto para as pessoas que vão estar assistindo esse podcast que os meus 4 dias de estudo foram 4 dias que pessoas que estão há 1 ano, 2 anos estudando, não se compara a 4 dias meu. Eu realmente virei à noite buscando conhecimento de tudo quanto é lado. Minha esposa ia lá no outro quarto, né, era 2 quartos em casa, e lá no outro quarto, 2, 3 horas da manhã, eu tava ali, deitado assim já, babando. Ela me buscava com a muleta ali, ia pra cama e dormia 2 horas, 3 horas no máximo. Não aceitava dormir mais que isso, porque eu via que eu tava quebrado. Eu tenho a minha esposa, a minha filha, que depende de mim, e eu vou dormir até as 8, até as 9, eu precisava estudar, precisava fazer algo. Mas você não parou naqueles 4 dias? Não foi naqueles 4 dias. Então, pra vir a minha primeira venda, foram 4 dias de muito estudo, onde pessoas... E pra vir a placa? Aqui, para vir aqui. 4 dias para a primeira venda. Para a primeira venda. Mas e para atingir uma meta de 1 milhão em saque? São muitos outros dias. Muitos outros. O que acontece? Para nós chegar numa marca de 1 milhão de reais em saque, a pessoa tem que entender que ela não vai ter que estudar somente para a sua primeira venda. Porque antes de eu conquistar essa placa, eu passei alguns altos e baixos. Chegou um momento do mercado que eu me via, após 6 meses, a minha venda começou a cair muito. Isso foi muito bom, porque eu adquiri experiência. Eu comecei a ter resultado, comecei a vender 32, 40 mil, 50 mil e do nada começou a cair. Por quê? Eu já me encontrava confortável. Então o Márcio daqueles 4 dias no quarto trancado estudando, quando eu estava fazendo 50 mil, já não era mais o mesmo Márcio. Eu estava confortável, eu estava tranquilo, estava fazendo viagem já, estava saindo, estava gastando, tendo uma vida de luxo, né? Então a venda começou a cair. Então foi onde eu precisava criar experiência. Pera aí, como que eu vou fazer para chegar aí, igual aquele player lá que tá andando de Porsche, de Ferrari? Então eu vi que eu precisava estudar mais, buscar conhecimentos. Comentar aqui, no meus primeiros 6 meses, né? Eu vi minhas vendas caindo demais. E eu vi onde está o erro. Troquei funil, troquei campanha, Facebook, troquei tudo. E eu não troquei o que era mais importante, criativo. Para mim que o criativo tava top, tava vendendo demais. Então foi ali que eu comecei a entender que existia um tempo para o seu criativo estar vendendo. Então lá atrás, olha que coisa interessante. Lá atrás um criativo meu durou 6 meses vendendo mais de 300 mil. Hoje um criativo vai durar em média de 1 mês, 2 meses, até uma pessoa te copiar, talvez, escalar. Então foi a minha primeira experiência. Falei, caramba, então preciso ter uma constância em criativos. Precisa sempre estar alterando. Então eu vi que o Márcio precisava estar atualizado ao mercado. Então se a pessoa que está assistindo aí estiver faturando ali os seus 50 mil, 100 mil, está ali vendendo bem, entenda, você tem que se atualizar no mercado, senão você vai ficar para trás. E tem pessoas ficando para trás, né? Eu vi colegas meus e amigos mesmo iniciando, até afiliado meu, mentorado meu. O cara fez com a mentoria ali 200 mil, fez com a mentoria ali 300 mil e achava que não precisava mais entrar em call. Achava que não precisava mais aprender, não precisava estar constante no conteúdo. E ele começou a ficar para trás. Por quê? Eu, como mentor, eu tenho que estar à frente atualizando meus mentorados. Tem que buscar novas estratégias de tráfego, novas estratégias de criativos, novos funil de vendas, remarketing. E se a pessoa que está fazendo 100 mil, ela acha que já sabe tudo, ela vai quebrar. Então você sempre precisa estar em constante evolução, constante conhecimento. Busca conhecimento, porque isso vai te fazer chegar na placa de 1 milhão. E eu estou buscando conhecimentos porque a placa de 5 milhões precisa ser alcançada também, né, Brendo? É isso mesmo. O Brendo já deu... Não, desculpa, pode mandar aí. É que assim, como o Márcio disse, o mercado, querendo ou não, antigamente tinha um período ali para ele ir atualizando. E hoje em dia, com várias coisas que vem inovando, vem atualizando constantemente, todo dia. É igual eu falo com o Márcio, eu falo com o Gabriel também. Às vezes a gente está aqui, algo já saiu novo agora. Se a gente não se atualizar, amanhã já saiu outro, você vai ficando para trás e acaba que você não venha tendo resultado. E é onde que acontece aquilo de pessoas frustradas achando que o mercado não dá certo. Mas é o quê? Como o Márcio disse, tem amigo deles que aplicavam uma coisa, vai voltar hoje a aplicar talvez, coisa que 2 meses, 3 meses dava certo atrás.
Hoje em dia já é totalmente diferente. Então, se o cara não se atualizar em relação à gestão, criativo, tudo que ele vai fazendo ali, não tem resultado. E o próprio mercado é muito rápido, né? Nós há um ano atrás, a gente não estava falando de Afterpay, Cash on Delivery, e isso é uma realidade hoje, né? Então, o mercado exige que a gente continue buscando conhecimento, que a gente e isso eu acho que está em todos, vocês que estão na ponta, né? Mas nós, como plataforma, estamos aqui o tempo todo tendo que estudar o mercado, entender a demanda e conseguir criar coisas novas que atendam essas novas demandas. Então, eu acho que é isso, assim, eu gosto de falar disso para acabar um pouco com essa mito de que é fácil, todo mundo vai chegar ali, eu vou colocar uma coisa e vai... Não. Né? Não é tão fácil assim, mas é possível. Né? O mais importante é que eu acho que as pessoas têm que saber que é possível. Né? A gente tem que ter disponibilidade, fé, disponibilidade, né? E, obviamente, buscar conhecimento para conseguir construir isso. E aí, ó, a fala do Brandon aqui antes, um pouquinho, ela deu um spoiler, né? Construímos uma história bonita, fizemos um trabalho bonito, de muito sucesso como afiliado, mas eu estou num passo à frente agora, né? Eu estou me construindo como produtor, né? E aí são novos desafios, novos projetos. O que a gente pode aguardar para Casal Outlier para o futuro? Top. Casal Outlier do futuro, estamos falando aí de grandes projetos e saindo um pouquinho da bolha aí do mercado. O mercado vem num constante lançamento, né? Todo mês você vê um lançamento de um, você vê um lançamento de outro. E eu e o meu time vem conversando bastante sobre isso. Eu tenho o time de estrategista lá no escritório, né? E a gente sempre, desde quando eu iniciei no mercado, eu sempre busquei inovar. Eu estou aqui hoje recebendo uma placa de 1 milhão, porque eu sempre busquei fazer coisas que o mercado não estavam fazendo ainda. E estamos conseguindo se diferenciar na frente. E as pessoas que me seguem, elas vão perceber que eu nunca... O Márcio... Cadê o Márcio? Não faz um lançamento também? Pô, cadê o Márcio? O Márcio não vai lançar mentoria também? Porque eu aguardei um bom tempo, eu fui espectador, né? Fui espectador de vários lançamentos, espectador de várias histórias, de vários players, e me mantive calado. Mas calado nos bastidores, não. Nos bastidores eu estava em constante... buscando conhecimentos, buscando por onde que nós iremos ir, que as pessoas ainda não abrangiram. E então o Casal Outlier do futuro vai ser um novo modelo que as pessoas do mercado irão ser obrigadas a se reinventar também. Elas vão ser obrigadas a se modelar ao que o Casal Outlier está fazendo hoje. Márcio, fala um pouquinho mais, né? Cara, hoje nós estamos com a imersão. O nome da imersão é Mente Milionária. Por que imersão? Hoje eu vejo que várias pessoas compram mentoria, pessoas compram cursos sem conhecer a pessoa. A pessoa está ali fazendo um lançamento, eu vou entrar numa live de 1 hora, eu vou conhecer sobre a pessoa e eu vou comprar. Paga 2 mil, paga 3 mil. Mas eu, como consumidor, eu vejo que toda vez quando eu vou comprar alguma coisa, eu preciso conhecer sobre a pessoa. Quem que é essa pessoa? Quem que ela é? De onde que ela veio? O que ela tem para agregar na minha vida? Assim é até no Mercado Livre, né? Quando você quer comprar alguma coisa, deixa eu ver quantas estrelas que tem. Envia rápido. Deixa eu ver a qualidade desse produto. Então eu vi que o mercado precisa disso. As pessoas precisam conhecer mais sobre você antes de comprar um acesso. Porque a pessoa hoje não compra apenas a mentoria, compra um acesso a você, ao seu conhecimento. Então nós criamos, em cima disso, criamos a imersão Mente Milionária. É onde eu vou fazer com que diversas pessoas se conectem comigo em 2 dias, numa live, né, ao vivo, de 2 dias intensos, 2 dias inteiro de conteúdo. É onde a pessoa vai entender e conhecer quem que é o casal hoje, quem que é o Márcio, quem que é a Gabriela, o que eles fizeram para chegar até ali, o que ele tem a agregar para mim. Será que ele sabe uma boa gestão de tráfego? Será que ele sabe fazer bons criativos? O que ele está fazendo de diferente do mercado que eu ainda não sei? Então, não só para pessoas que iniciam do zero hoje, que não sabem nada, mas também para aquelas pessoas que já sabem, aquelas pessoas que já têm resultado, que querem escalar mais. Então, através dessa imersão, eles vão conhecer quem que é o Márcio, eles vão conhecer o que fazemos hoje, como que fizemos para chegar até hoje, como que eu vou montar um call center, como que eu vou estar dentro da lei na contabilidade, como que eu vou pagar uma gestão, como que eu vou fazer para investir o meu dinheiro, como ter uma boa gestão financeira, que isso é um quesito muito importante. Eu tenho um mentorado dos outros que ganha muito bem, tem um mentorado meu que está fazendo 100 mil por mês, e eu pego muito no pé deles, porque se eles estão conseguindo fazendo 100 mil por mês, se eles não tiverem uma boa gestão financeira, eu não quero um mentorado de 3 meses. Eu quero um mentorado de 1 ano. Eu quero um mentorado de 2 anos, que vai estar comigo.
Porque eu, no caso, eu não tive a boa gestão financeira e eu fiquei para trás. Você aprendeu. Eu aprendi. Eu busco levar esse conhecimento para as pessoas que estão do meu lado. Porque eu sofri. Eu não quero que eles sofram. Ser mentor é isso. Ser mentor é fazer com que as pessoas que estão comprando acesso a ti não percorra o caminho, só que não tendo os mesmos erros que eu tive. Então a imersão Mente Milionária é uma expansão, é um novo case do mercado digital. E as pessoas vão ter que se integrar isso. As pessoas vão ter que elas vão entender que vai ficar difícil o acesso apenas numa live de 1 hora. Vai ficar difícil vender e fazer um pitch numa live de 50 minutos, de 30 minutos. Porque as pessoas vão falar, ué, eu vou comprar a mentoria de 3 mil desse cara, ou eu vou se conectar com o Márcio em uma live em 2 dias, onde eu vou entender realmente sobre ele, sobre o que ele tem para me entregar. Então as pessoas, já fica aí, ó, vão ter que se reinventar com o casal Outlier. Prazer. Beleza, vamos encerrar aqui com esse spoiler do futuro do casal Outlier. Eu estou aguardando vocês aqui mais rápido ainda do que veio essa para pegar de 5 milhões. Estamos combinados? Isso. E estou torcendo muito para esses projetos futuros terem sucesso, né, e para vocês continuarem prosperando de forma profissional, de forma organizada, né, com todo o conhecimento que vocês buscaram, porque eu acho que é isso que transforma o nosso mercado. Com certeza. E agradecer vocês aí, esse podcast. E bora, pessoal. É isso. Bora. Pessoal, obrigado. Né, lembra lá de curtir o nosso canal, de dar o like, de compartilhar esse conteúdo, né, para quem você acha que pode se interessar por ele. Eu acho que o Márcio trouxe dicas primorosas aí para quem está começando. Então, vale dar essa moral e até a próxima. Na próxima, provavelmente, o Jonathan vai estar aqui de novo, né? Mas eu acho que eu gostei, quem sabe eu volto para os próximos aí. Rapaz, ô Jonathan, toma cuidado, hein? Tem um cara aqui que vai tomar seu lugar. Valeu, galera. Até mais. Pessoal, Até mais. tchau.